Boa tarde a todos, meu nome é Renan, frequento o Centro Espírita Fabiano de Cristo, aqui em Cáceres, Mato Grosso, e estou aqui na minha terceira tentativa de gravação. Já deu 2 problemas aqui, e aí vamos lá. A Suelena me passou um tema, talvez até um pouco recorrente nos centros espíritas, que é essa questão de oportunidades que a gente tem de mudança, questão de reencarnação, que são oportunidades que a gente tem de estar fazendo diferente. E ela passou uma palestra a título de informação para eu perguntar, para eu tirar alguns pontos interessantes. Uma palestra de um senhor chamado Simão Pedro, e o tema da palestra é Vida, Oportunidades que Passam. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou tentar seguir, mas eu sempre esqueço alguma parte ou outra, sempre deixo de ler, passa batido na minha cabeça. Mas vamos lá. Bom, o primeiro ponto que Simão Pedro traz, Simão Pedro, palestrante do YouTube, depois vocês assistam, que é uma palestra muito legal, é o conceito de vida, né? Como que a gente tem que pensar nesse conceito, qual é o conceito da vida, né? E é uma coisa que ele até tirou uma coisa que talvez eu falasse errado, quando eu falava a minha vida passada, minha outra reencarnação será minha vida futura, quantas vidas eu tive, né? E ele traz talvez uma explicação que vida é uma só, a gente tem várias etapas da vida, que são as reencarnações, né? Então, a gente pode, com esse tema, a gente pode levar cada reencarnação como uma etapa da vida e uma oportunidade, que é o tema, o título da palestra. Eu acho que até antes da chegada de Jesus, o conceito de vida era mais no aspecto material, né? Não tinha aquele conceito, aquela questão de ser espiritual, aquela questão transcendental, talvez, né? Então Jesus veio trazer essa informação pra gente. Em várias passagens ele fala, ele deixa isso bem claro. Por exemplo, em João 18:36, que eu anotei aqui, ele diz: meu reino não é deste mundo. Então fica muito claro pra gente que existem outros lugares, não existe só o mundo material em que vivemos hoje, e isso é interessante a gente levar nessa interpretação espírita que a gente sempre faz, né? Que nós somos espíritos, então a gente leva para esse lado. Em João 14:02, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Então Simão Pedro da palestra coloca, talvez não seja só o plano espiritual que ele esteja falando, mas talvez outros orbes, né? Aquela questão daqueles 5 níveis de planetas em evolução, talvez esteja incluso nessa passagem aqui, nessa fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus traz uma ideia de vida após a morte pra gente, né? E o Espiritismo talvez vem tirar a dúvida, mostrando que existe vida antes da vida e existe etapas antes da nossa vida atual, da nossa reencarnação atual, e haverá etapas no futuro. Até uma frase interessante que ele fala, que o Simão Pedro fala da palestra, ele fala: existíamos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. E são as etapas da nossa vida, né? Que a nossa vida, no geral, são várias reencarnações, são as nossas oportunidades que tem de estar fazendo diferente. Bom, existe a frase também: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Bom, Simão Pedro na palestra ele coloca o que seria essa abundância, né? Essa abundância seria nossas várias reencarnações. Teremos vida, várias reencarnações dentro da nossa vida, então teremos várias oportunidades de fazer diferente. A vida é abundante porque nós somos imortais. Isso aí é uma questão que ele trouxe lá também, que a gente
sempre diz, nós somos imortais, espíritos imortais. E a imortalidade, ele traz essa reflexão que pode ser levada como uma ferramenta moralizante, né? Se todo mundo pensasse que seus atos terão reflexo em uma outra vida, na sua vida futura, talvez pensaria antes de cometer algum ato que seja prejudicial a alguém, que cause dano a alguém, ou que traga malefício para alguém que seja. Então, ele traz como uma ferramenta moralizante, pelo menos deveria ser. Todo mundo deveria pensar antes de cometer certas atitudes e pensar que isso vai reverberar num futuro. E num futuro não tão distante, porque a gente sabe que etapas de reencarnação acontecem e amanhã você pode desencarnar, a gente pode desencarnar e daqui um tempo já encarnar de novo, e são essas oportunidades que a gente tem na nossa vida. Bom, como eu disse, muitas pessoas acham que não vai ter reflexo. Eu vou fazer aqui alguma coisa aqui que vai gerar prejuízo para alguém e não vai ter reflexo na minha vida futura. Mas essas pessoas estão enganadas, a gente sabe disso, a gente lê muita informação, muito livro espírita que tem provas que sua vida vai ser afetada por isso. Se você faz o bem, você atrai o bem. Se você faz o mal, com certeza vai atrair o mal. Em outras reencarnações, a gente sabe disso. Bom, o passo inicial é reconhecer essas múltiplas etapas da vida, que são as oportunidades. Após o reconhecimento, talvez a gente consiga praticar o autocontrole, o domínio dos seus atos, que é a ideia que eu falei agora há pouco. Como ele disse, uma questão que sempre confunde, que a vida não é sinônimo de encarnação. A vida é uma só, temos várias encarnações na vida. Então, reencarnações, né? Então, a gente não pode colocar como sinônimo, a minha vida passada. Não, a vida é só uma. A gente sabe que as reencarnações são etapas de nossas vidas. Ele traz até um exemplo interessante, uma questão interessante, que ele fala assim, que a gente não fica envergonhado se a gente falar, se chegar uma pessoa e falar assim, eu sei que você fez na sua vida passada, você fez isso, e se foi algo ruim, a gente não vai ficar envergonhado. Mas se a pessoa chegar e falar assim, na semana passada você fez isso, você vai ficar envergonhado. Isso é uma questão interessante. Então a gente tem que ter vergonha. Então temos que ter vergonha do nosso ato hoje. Temos que mudar nossos atos hoje para não ter vergonha no futuro. É a mesma coisa da semana que vem. Se for na semana que vem e alguém vier falar pra gente, a gente tem que ter vergonha e mudar nossos atos. Esse é um exemplo que ele traz em sua palestra. E aí eu pensei que lembrar que a gente que somos espíritos imortais deve ser um exercício diário em nossas vidas. Para assim mudar nossos atos, né? Começarmos a pensar no que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo pelo outro, pelo próximo, o que eu posso fazer pelo próximo para ajudar, se eu não estou passando nenhum tipo de dificuldade, se a oportunidade que eu tenho de ajudar existe, então a gente tem que pensar sobre isso. E aí, ele também traz algumas outras questões que eu fiz anotação. Ele diz que é o contato do espírito com a matéria que faz... que traz a oportunidade de evolução, né? Que até a questão 230 do Livro dos Espíritos traz essa questão. Vamos ver aqui. A questão diz o seguinte: na erraticidade, o espírito progride? A resposta: pode melhorar muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, Simão Pedro, na sua palestra, ele traz que a evolução, a progressão que a gente tem em nossas vidas é na matéria, né? Quando estamos encarnados. Então, a oportunidade. Só que a questão da oportunidade que ele traz não é aquela questão de oportunidade a cada momento que a gente tem ele traz um aspecto mais amplo, que é a reencarnação como um todo, né?
dentro da reencarnação nós temos várias oportunidades, né? E a reencarnação é uma oportunidade. E ele traz essa diferenciação para trazer o título da matéria, que essa oportunidade é a reencarnação no aspecto geral, né? E até ele traz a reflexão que existem vários espíritos querendo essa oportunidade hoje em dia. Existe em torno de, para cada espírito encarnado, somos um total de mais ou menos aproximadamente 7 bilhões. Ele traz que para cada um existe 3, então vai ser em torno de 21 bilhões de espíritos querendo reencarnar, né? E a gente está tendo essa oportunidade agora. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem essa oportunidade também de fazer diferente. E ele traz também a questão de Sugismundo no livro Os Mensageiros, acho. Eu li esse livro faz muito tempo já, eu nem lembro muito. Que Sugismundo tem a oportunidade, tem toda aquela preparação para sua reencarnação. E, se eu não me engano, ele falha e ele chega, quando ele desencarna, ele chega e fala: nossa, eu tive a oportunidade e não mudei, né? E aí eu fiquei pensando, já pensou quando se a gente acordar lá, depois de desencarnar, e falar: nossa, eu vacilei, tive a oportunidade de fazer diferente, de mudar meus atos e não consegui cumprir a missão. Talvez seja até meio aterrorizante pensar isso, mas é bom que seja, que a gente muda nossos atos, né? Todos nós temos potencial de evolução e crescimento, né? Se a gente está tendo essa oportunidade hoje, atualmente, é porque a gente tem potencial. A gente pode fazer diferente, a gente pode mudar, a gente pode agarrar essa oportunidade em nossas vidas que é a reencarnação, e tentar fazer diferente. E Simão Pedro, na sua palestra, ele traz uma passagem de Jesus, que é a passagem do capítulo 10, Evangelho de Marcos, versículo 46. Eu vou ler para vocês, para não ficar confuso. Bom, vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que ele calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram. O cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que recupere a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, essa passagem interessante, é bem conhecida, né? Talvez todo mundo saiba dessa passagem. E o Simão Pedro, palestrante, ele trouxe essa passagem para a gente tentar encaixar na questão da oportunidade que a gente tem em nossas vidas. E primeiramente é importante a gente pensar. Bartimeu, ele era cego, né? Ele já tinha um problema, ele já tinha uma adversidade. E ele agarrou a oportunidade que ele tinha. Ele era cego, mas ele ouviu. Bom, ele ouviu: vou falar com Jesus. Já é um ponto interessante, né? Então, um ponto que demonstra força de vontade. E a gente tem que pensar. Se o momento é agora, como ele pensou: bom, eu tenho esse momento. Jesus vai me salvar, vai curar minha cegueira. Eu vou falar com ele, eu não vou desistir. E a questão é que a gente enfrenta várias adversidades nas oportunidades que a gente tem em nossas vidas. No versículo 48, quando fala assim: e muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí demonstra a vida indo contra a gente, né? Aquela questão
das dificuldades que a gente tem em nossas vidas. Parece que as coisas não dão certo e tudo vai de encontro, a gente tem dificuldade, tem dia que parece que tá tudo dando errado e tem gente que se abate muito com isso, né? E a gente tem que pensar, se a gente levar para o lado do tema da palestra, que essa oportunidade que Bartimeu teve é a oportunidade da reencarnação. Então, vamos agarrar essa oportunidade. A gente vai encontrar adversidade, a gente vai ter problemas o tempo todo, ninguém está livre de problema. Eu sempre costumo falar que sempre vai ter problema. Pode ser que momentaneamente não exista, mas daqui a uns dias você vai encontrar algum problema, você vai ter alguma coisa que são aspectos que te levam a evoluir, que te levam a progressão de cada ser. Então a gente tem que ter essa noção. Para nossa evolução, a felicidade, só felicidade não daria certo para nós, só para a gente evoluir. Então a gente vai ter problema, a gente vai encontrar diversidade, a gente vai ter problema, a gente vai encontrar pedras no caminho, né? E Bartimeu tinha. Muitas vezes, eu fiz algumas anotações aqui, muitas vezes, com boa vontade, agarramos uma oportunidade e deparamos com as adversidades, que foi a questão que eu disse que o povo repreendendo Bartimeu, né? E ele mais alto gritava. Então, demonstra a força de vontade, a vontade que ele tinha de estar fazendo a mudança em sua vida, de pedindo para que Jesus operasse um milagre e fizesse ele enxergar de volta. É difícil, né, a gente ter essa ideia de... até um papo clichê, que quanto mais você está passando por dificuldade, mais você tem que acreditar, mas essa é a verdade. A gente tem que acreditar, a gente não pode deixar de confiar que estamos amparados o tempo todo, que ninguém está desamparado, não tem ninguém desamparado, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar. Eu até estava vendo um vídeo essa semana a respeito de comerciantes que foram multados, né? Foram lá e filmaram. E me causou assim, sabe, o tanto que o comerciante estava abatido no momento, ele parecia que estava jogado, ele se entregou assim, ele falou assim, eu não tenho mais nada. Estão me multando aqui, minha geladeira está vazia. E aí a gente vê que esse tipo de situação, a gente vê como a gente não está desamparado. Esse tipo de situação desencadeou uma vaquinha que vão arrecadar 15 mil reais para o comerciante e para uma outra comerciante, são 2 no total. Então a gente vê que não existe essa de esse papo good vibes, papo clichê de... Existe, a gente tem que confiar que as coisas vão dar certo, os problemas são momentâneos e a gente vai vencer no final das contas. E eu espero que eles fiquem bem, esses comerciantes aí, porque tá difícil para muita gente, não só para eles, a gente tem noção disso. Bom, vamos lá. Agora ele fala assim, e Jesus parando disse que o chamassem. Bom, vamos colocar Jesus como vida. Os chamados são chamados da vida. A vida tá te chamando, né? A vida te chamando, vem cá, vamos, o que você quer? Estou te dando uma oportunidade, mude. E a gente muitas vezes não repara, né, esses sinais, esses chamados. São vários chamados que a gente tem, intuição, inspiração, pessoas no nosso caminho. Às vezes a gente não dá importância e a gente tem que aprender a agarrar, aprender a pensar, a tirar interpretações desses acontecimentos, que são acontecimentos que podem mudar nossas vidas, que são as oportunidades que a gente tem que agarrar. Outra parte interessante que ele fala é a questão, quando ele fala ânimo, né, quando vão chamá-lo, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Tenha ânimo, não vamos nos abater na nossa oportunidade que estamos tendo, da nossa reencarnação, da nossa oportunidade de evolução, porque
a oportunidade é agora, a gente pode momentaneamente abater, mas não podemos desistir, né? A gente não pode ser abatido o tempo todo, né? Tem que levantar, a gente tem que lutar e tem que ir atrás para que as coisas melhorem, para a gente mudar nossos atos, para que tudo dê certo e a gente progrida. E aí outra questão, ele fala, nesse momento precisamos perguntar o que queres, né? O que você quer, né? E a questão que Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que te faça? E Bartimeu, muito decidido, falou, eu quero recupere minha vista, né? E assim, Simão Pedro, na palestra, ele fala, será que se Jesus chegasse agora, você saberia dizer para ele o que você quer? Agarrando essa oportunidade de Jesus estar falando com você, eu quero te dando essa oportunidade de pedir alguma coisa, será que você ia conseguir dizer? Então a gente tem que pensar, a gente tem que ter essa noção e agarrar com unhas e dentes a oportunidade que a gente está tendo de mudar, que é a nossa reencarnação. Quase terminando, pessoal, só para falar mais algumas coisinhas aqui. No final da passagem diz assim, e logo viu, ou seja, Bartimeu viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então é interessante essa parte, a gente pode levar pela interpretação que após ver, e talvez o aspecto de ver seja no sentido de ver com discernimento, não só enxergar, mas ver com discernimento, e vendo com discernimento a gente pode mudar a nossa vida, nossos atos. Então Bartimeu seguiu o caminho de Jesus. Esse é o final da passagem. É interessante essa passagem, né? Dá para tirar várias interpretações interessantes. Eu gostei de como Simão Pedro, o palestrante, trouxe a forma que ele abordou. Então, pessoal, para a gente fechar, eu acho que a gente tem que entender que as oportunidades da nossa vida de estar encarnado vai passar e vamos fazer de tudo para não acordar arrependido depois de desencarnar, né? A gente ter em mente que a gente fez a nossa parte aqui como ser humano, fazendo bem, sendo uma pessoa, tendo boas condutas. É difícil, a gente sabe que é difícil, a gente tem muitos problemas, a gente luta com vários problemas, vício, esse tipo de coisa, mas a gente não pode se abater e tentar melhorar, tentar e conseguir, né? Não adianta só tentar, porque quem tenta acaba, sei lá, desanimando no final. A gente tem que conseguir no final das contas. E lembrar que tem que ser um exercício diário, né? De lembrar que estamos em uma etapa de nossa vida, em uma oportunidade, talvez com esse exercício da gente lembrar que é uma oportunidade que a gente está tendo, que nossos atos, que o que a gente faz vai ter reflexo lá na frente, talvez como uma ferramenta moralizante, como Simão Pedro disse. Talvez a gente tome melhores decisões, tome melhores atitudes, né, com o próximo, e a mensagem que eu tenho para trazer é mais ou menos isso, que a gente mude nossos atos, algumas coisas, e a gente sabe, né, no fundo a gente sabe. Eu, por exemplo, eu sei o que eu preciso mudar, mas eu tento, né, eu tô tentando, e todo mundo tem que tentar, a gente tem que tentar, e a gente vai conseguir, tudo vai dar certo, e a gente vai passar por esse problemão que a gente anda passando aí, né. Esse problema da pandemia é mais um obstáculo, mais uma adversidade que a gente vem tendo, mas a gente não está desamparado. Eu costumo falar sempre, é uma coisa que eu adoro falar, e que até inclusive essa semana mandaram uma mensagem de e-mail sobre essa questão de confiar. Eu acredito, eu sempre falo isso, já falei em outras palestras
passadas. Ter fé é um conjunto de verbos, eu sempre falo isso, é amar, é acreditar, é confiar. E para mim, o mais importante, um dos mais importantes, né, não dá para falar o mais importante, é a questão de confiar. Vamos confiar que a gente é amparado, vamos confiar em Deus que está sendo feito o melhor em nossas vidas, e a gente está passando pelo que a gente precisa passar para nossa evolução. Confiar sempre. Eu acho que essa é a questão mais importante. Tá mexendo aqui, talvez o barulho saia. Mas beleza, pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Eu espero que tenha contribuído nessa encaixando esse tema de oportunidade, nessa questão de Bartimeu, que é uma oportunidade que ele teve de estar falando com Jesus. E fiquem com Deus, a gente vai sair dessa bem. E daqui a um tempo todo mundo presencial lá, que eu tô com saudade de já domingo lá. Inclusive eu prefiro falar lá do que falar assim, porque sempre aqui dá algum probleminha, alguma coisa. E a gente procrastina, né, também, né, fazer isso aqui. Lá não, lá é domingo, tem que fazer e pronto. Inclusive procrastinação eu já falei pra vocês algumas coisas sobre isso uma outra vez. Mas pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.